Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui Dr. Ítalo Abreu. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais, um brinde à vida. Dr. Ítalo Abreu é cirurgião vascular e a gente tem muito assunto para tirar dúvidas sobre essa questão, doutor Ítalo. Eu gostaria de começar questionando o que faz um cirurgião vascular? Como é que a gente definiria essa especialidade da medicina? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, falar um pouco de saúde. E informação em saúde é a melhor prevenção que a gente pode ter, né? Então, assim, o que faz o cirurgião vascular? O cirurgião vascular é uma especialidade relativamente nova, né? Tanto no Brasil como fora no Brasil. Dos últimos aí 20 anos, em torno de 20 a 40 anos. Ele cuida de veias, ele cuida das artérias e do sistema linfático, que é o nosso sistema de defesa. Então ele cuida como se fosse de todos os canos do corpo, né? Mas tirando a parte dentro cerebral, né? E tirando dentro do coração também. Mas é uma especialidade que está associada com a clínica, está associado com a urologia, né? Está associado, por exemplo, com as tromboses, que todas as especialidades estão dentro. Então é uma especialidade que entra em vários ramos. É uma especialidade bem completa também. Doutor Ítalo, e quando é que o paciente tem que procurar? Porque assim, para fazer um check-up a gente procura um clínico geral. Para ir no ginecologista, a mulher, urologista, enfim. Qual é o momento? Em que momento eu devo procurar um especialista como o senhor? Bom, isso é uma pergunta interessante, porque as doenças vasculares, né, são as doenças que mais matam no mundo. Sério? Então a gente tem uma porcentagem de 30%, né? As doenças que mais matam do mundo, 30% delas são vasculares. Então é uma grande porcentagem, então realmente são as que mais matam. Então são doenças silenciosas. A gente tem doenças arteriais, por exemplo, doença nas veias, que tem uma porcentagem maior dessas doenças, são doenças mais comuns. Também tem doenças linfáticas, né? Então, por exemplo, o paciente que tem hipertensão, que tem diabetes, né, mais de 30 anos, ele pode ter doença arterial. E tem nas artérias. Nas artérias. Sim. E tem aquele paciente clássico, que é o paciente diabético também, né? Esse paciente, ele precisa estar em constante, né, vendo com o cirurgião vascular, né, porque as artérias é uma doença silenciosa. Então, a diabetes, às vezes, você não sente, mas ela vai, né, acontecendo ali, preenchendo artérias com placas, né? Pode ter o pé diabético. Exatamente. No mundo, a gente tem uma amputação de perna a cada 10 segundos, em média, de 8 a 10 segundos. E isso acontece por quê? Porque a pessoa não sabe o momento de procurar? Exatamente. Às vezes acontece que o pé diabético, o paciente tem uma coisa chamada de neuropatia. Sim. E essa neuropatia, né, o paciente não sente, tem um ferimento. E a microcirculação dele está defeituosa por conta do diabetes. E aí pode acontecer o risco de uma amputação. E se ele tivesse uma prevenção, é possível evitar? É possível evitar. A amputação do pé do Com diabético, doutor Ítalo? É uma coisa que é prevenível. Né? Então é um problema de saúde pública, na verdade, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso é um dado mundial. A gente também tem doenças venosas, por exemplo. A mais comum, mais falada, são as varizes e as tromboses também. Então tudo influencia. Varizes, apesar de ser um problema genético, né, ela pode ser tratada pelo risco de complicação. A gente tem as feridas que podem ser causadas por varizes, a gente tem as tromboses que podem ser causadas e um déficit na qualidade de vida desse paciente. Pouca gente sabe, mas ela é a 14ª causa de afastamento do trabalho. As varizes? As varizes. Bom, mas quando o senhor fala, doutor Ítalo, que as varizes é uma questão genética, existe muito mito envolvendo, diz que quem corre pode ter varizes, quem se esforça muito, pega peso, as veias vão estourar, não tem? Exatamente, isso é uma pergunta constante para a gente. Então não desmistifica. Exatamente. Só tem varizes, se a minha mãe teve, eu tenho a probabilidade de ter, assim? Exatamente, assim, a maior parte, né, da causa, né, dos fatores de risco é realmente a genética. Existem alguns outros fatores, por exemplo, o paciente mais obeso, né, tem o risco de ter mais varizes, paciente com distúrbios hormonais, por exemplo, durante a gestação, as mulheres podem ter mais varizes também. Então a gente tem que pensar que como que funciona o sistema das veias, né? Por exemplo, nas pernas, o nosso fluxo da veia é de baixo para cima. Então a gente tem as válvulas.
Então, por exemplo, uma paciente que está grávida, o útero gravídico dela comprime as veias, né? As veias da perna. Então, ela pode ter perna mais inchadas, pode ter mais varizes. Então, isso é todo de acordo com a fisiopatologia. Isso pode desencadear um problema mais grave se não houver uma Exatamente. prevenção, que a gente vai falar aqui durante o Viver Mais. Exatamente. Ah. Então, assim, varizes tem outros problemas também. Paciente que tem um distúrbio hormonal pode ter varizes, né? O sedentarismo pode piorar o quadro de varizes. A gestação, como eu falei, os fatores genéticos são os principais, né, que causam. Então, assim, de acordo com a academia causa varizes? Não causa varizes, não é é mito. É um mito. Aham. Né? Correr causa varizes ou piora as varizes, isso também é um mito. Tá? Não tem nenhum estudo comprovado. Pegar muito peso, porque aquelas veias bem salientes, doutor Ítalo, que a gente vê nos atletas, é sinal de alerta, de perigo ou não? Não. Porque tem gente que tem as veias bem visíveis, aí diz, isso aí vai te trazer problema no futuro. Exatamente, Não tem nada a ver? Não, isso não é variz. A variz é uma característica de uma veia que ela tem 3 características principais, né? É uma veia que ela está tortuosa, principalmente, né? Ela está dilatada e a terceira característica, ela tem uma alteração da função dela, que são as válvulas que ficam defeituosas. Então essas 3 características, né, compõem as varizes, que as varizes fazem parte de uma síndrome que chama insuficiência venosa crônica. Então ela faz parte de uma síndrome que ela tem vários graus. Então as varizes não é tão simples quanto parece ser. Quanto parece. Mas é visível? A gente tem alguma sinalização, algum sintoma que a gente percebe que essa varize está dando um probleminha? Tem? Tem, pode acontecer. A gente tem vários graus de varizes. Tem as varizes que são vistas, né, ao nosso olho, e tem as varizes internas que também não são vistas. Às vezes os sintomas das varizes pode ser um sinal de alerta. Por né? exemplo, que tipo de sintoma? Por exemplo, o paciente que pode ter pernas cansadas, né, dormência, uma quantidade de cãibra maior, o pé inchando também. Isso são as varizes. Lembrando que varizes, como é uma síndrome e uma doença genética, ela pode dar em qualquer local do corpo. A gente pode ter varizes no braço? Pode ter. Mas geralmente é mais comum? É mais comum nos membros inferiores. Mas, por exemplo, a gente tem nas mulheres varizes pélvicas também, que são varizes internas. A gente tem no homem a varicocele, que é responsável, por exemplo, existe um grau de infertilidade relacionado à varicocele. A gente tem as hemorroides, que é na região... é varizes. Também, hemorroide também é uma varize. exatamente, fazem parte da síndrome. Tanto que quem tem hemorroida, é comum ter varizes nos membros inferiores também. Então as varizes pélvicas também. Então varizes pélvicas, por exemplo, são varizes internas que nem sempre, né, está sendo vista ao nosso olho, né, e das mulheres. Às vezes os pacientes têm sintomas e vão, né, o principal sintoma às vezes é dor, né, dor pélvica principalmente, dor depois ou durante a relação sexual. Pode ter uma irritação na bexiga também. A gente associa isso a outros problemas, nunca a varizes. Nunca varizes, exatamente. Não é, doutor Ítalo? Exatamente. Aí como é que a gente vai saber que a questão está nas varizes? Como é que faz essa diferença? Se eu sinto uma dor no meu útero, eu vou para um ginecologista, não é? Exatamente. Isso que acontece. A gente trabalha também junto com o ginecologista, né? Justamente para ele suspeitar também das varizes pélvicas e encaminhar para a gente tentar fazer o tratamento adequado. Já tive várias pacientes, tanto aqui como em São Paulo, que as pacientes sentiam muitas dores, tinham uma qualidade de vida muito ruim, né? Não sabia de que ela tinha varizes pélvicas. Depois do 2º, 3º filho, por exemplo, é mais comum até. E essa paciente foi tratada e mudou a vida dela, né? Mudou o casamento, mudou a qualidade de vida, mudou os hábitos de vida dela, então isso aí é extremamente importante. E o tratamento é só cirúrgico ou tem um tratamento que não necessita de cirurgia? O senhor responde no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. De
volta com o Viver Mais, tomando aqui um café com o Dr. Ítalo Abreu, cirurgião vascular. E eu deixei a pergunta lá no ar, né, doutor Ítalo? Tem como prevenir ou só se resolve a questão das varizes por meio da cirurgia? Não, bom. O tratamento, melhor dizendo, é só cirúrgico ou existem outros métodos? Não, existem vários métodos de tratamento hoje, né? A gente chama os tratamentos minimamente invasivos, que são os tratamentos que precisam de menos cortes, por exemplo, que são feitos por catéteres, né? A gente tem o tratamento de queimar aquela veia, é uma opção também, principalmente da veia safena. A cirurgia, a cirurgia também minimamente invasiva com microcortes, que é a cirurgia estética, também tem um papel, né, importante também. Existem alguns pacientes que a gente pode fazer também tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Tratamento conservador, tratamento sem cirurgia, né, que é mudança de hábitos, medicamento para melhorar, né, aquele desconforto do paciente, uso de meia elástica. É uma coisa interessante a meia que muita gente não sabe por quê, né? Aquela veia está defeituosa, né, ali principalmente na região de pernas, aquela veia, o fluxo dela, que é para ser de baixo para cima, as válvulas estão defeituosas, acumula aquele sangue, né? Fica aquele sangue parado na região das pernas e causa uma pressão elevada. Então a meia tem a função de igualar aquela pressão e dar o conforto para o paciente, melhorando a qualidade de vida do paciente. A gente tem vários graus de meias elásticas, elas devem ser feitas por medidas, né? Você deve comprar quando você vai comprar meia, deve ser medido um tamanho ideal. E a compressão, por exemplo, vai ter pressão 20-30, pressão 40-60, é de acordo com cada patologia. E quem vai dar esse diagnóstico é o médico, porque o senhor está cirurgião falando vascular. aqui da meia. Aí alguém está nos ouvindo, sente nessa dilatação, o doutor disse que eu usasse a meia. Não pode, é bom a gente esclarecer isso, Exatamente. né, doutor? Que tem que ser passado por um profissional. Exatamente. O nível, né, dessa pressão. Porque existe também a contraindicação, pacientes que não podem usar meia. Ah, né? tá. Os pacientes, por exemplo, que têm um déficit de sangue muito grande, que a gente chama de isquemia, quando tem um problema arterial muito grave, é uma contraindicação. Olha isso. Porque eu tenho um risco, né, de fechar aquela artéria. O paciente que tem um risco mais elevado de trombose, ele pode usar essa meia. Comprovadamente, o paciente de alto risco, ele vai ter um benefício de prevenir esse risco de trombose. É uma forma de prevenção, exatamente, né, da trombose, que é outra doença causada. vascular também das veias. Das veias. Bom, doutor Ítalo, quando a gente fala de qualquer problema de saúde, se associa muito à passagem do tempo. Diz que as doenças vêm com a velhice, né? Mas é porque o senhor começou aqui falando da prevenção. Exatamente. Você pode ter uma longevidade saudável, se prevenir. Esse problema das varizes, das veias, ela se manifesta em qualquer idade ou só com a passagem do tempo? Não, ela pode se manifestar em qualquer idade, né? A genética é um fator de problema de veias muito relacionado à parte genética. Então, independente da idade, você pode ter. Com certeza, como aquela terceira característica da fragilidade da parede da veia, em pessoas mais velhas, isso é mais comum, né? O fator de idade pode ser um dos fatores de risco também, mas ele não é o principal. Como é que se previne para combater esse problema das veias, das varizes? O mais importante é a gente ter informação, né, como profissional. Então, a gente saber o nosso risco. Às vezes você é um paciente de alto risco e você nem sabe. O que é um paciente de alto risco? Exatamente. Por exemplo, a gente vê um paciente que tem uma veia muito dilatada, um paciente que tem doenças genéticas, por exemplo, trombofilias. O que é né? trombofilia, doutor Ítalo? É uma doença genética que tem um risco maior de trombose. E às vezes é uma doença silenciosa que você não vai saber. São vários tipos de trombose. Existe trombose das veias mais superficiais, que tem um risco um pouco menor, e tem as tromboses das veias mais profundas. As tromboses das veias mais profundas existem um risco maior. Como eu falei, o fluxo é de baixo para cima, existe o risco desse trombo que está na perna migrar para o pulmão e causar o tromboembolismo pulmonar. E aí isso é uma complicação extremamente grave da trombose que pode levar à morte. Até a morte. Até a morte. Então vamos voltar para a prevenção, né? Que é melhor a gente informar também aqui como se prevenir, que ninguém quer passar a vida doente, né, doutor Ítalo? Então, o primeiro passo da prevenção, acho que de todas as doenças vasculares, né? Exercício físico é fundamental, né? A gente pensa exercício físico, eu não vou mudar minha vida, vai mudar, né? Você tem que criar esse hábito. A gente sabe que o Ministério da Saúde,
ele preconiza até para grávidas e idosos o exercício físico, né, de pelo menos ali de 175 a 350 minutos por semana. Equivale a o quê? 20, meia hora por dia, mais ou menos? Um pouco mais, chegando ali a mais. 40 minutos ali por dia, às vezes 3 vezes por semana, às vezes aumentar, né? Então uma isso, atividade física, atividade é uma forma física de prevenção, né? primordial, né? Certo. Um pouco de, você tem que, os pacientes mais obesos, existe um risco maior, né, de todas essas doenças vasculares. Então, o controle do peso é fundamental. Né? E o exercício físico vai lhe ajudar nesse controle do peso. Então, comidas saudáveis, dieta, o paciente, por exemplo, que come muito sal, vai virar um paciente hipertenso, vai ter problema arterial, pode induzir problemas venosos também, né? Então, a gente sabe que o sal é um inimigo, o né, sal é o inimigo doutor? número E 1. o açúcar também? E o açúcar também. É como o senhor disse, né? São doenças silenciosas. Exatamente. E quando a gente desperta, pode ser tarde. Por isso que Exatamente. volto a falar aqui na questão da prevenção, né, Com doutor? certeza, é extremamente importante. O senhor disse aqui que atende aqui em São Paulo. Eu quero saber como é que está essa área de atendimento de profissionais como o senhor, o acesso, né? Porque às vezes você diz, tem que prevenir, mas a pessoa não tem condições. A gente fala no próximo bloco, combinado? Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Voltando aqui com Viver Mais, tomando cafezinho com o doutor Ítalo Abreu, médico vascular, cirurgião vascular. Hoje estamos aqui na BEIC, mais uma vez, agradecendo a todos os colaboradores. Bom, doutor Ítalo, quando o pessoal está aí assistindo o programa, fica dizendo que a gente tem que ir ao médico e tudo. Um profissional como o senhor atende na rede pública? A gente encontra um cirurgião vascular na rede pública? Encontra? A gente tem vários hospitais no Ceará, né, que tem esse serviço de cirurgia vascular, né? Eu acho que é o interesse também de saúde pública, né, do Sistema Único de Saúde, diminuir, né, essa demanda que a gente tem, esse nível de, né, de problemas vasculares tão grande, que é como eu falei, é a doença que mais mata no mundo, né? Então tem pacientes tendo trombose, amputações, pé diabéticos, as doenças arteriais também. Então a gente encontra, por exemplo, hospitais como a HGF, Hospital da Mulher, todos eles têm serviços excelentes de cirurgia vascular. Eu fiz uma das residências minha no Hospital Geral, é um excelente hospital e tem um serviço de cirurgia vascular também. E na rede privada também tem grandes cirurgiões vasculares em Fortaleza também. Porque, como a gente estava falando anteriormente, essa é uma especialidade que antes era desenvolvida por um clínico geral. Agora tem a formação de vocês, que é mais específica e é mais fácil detectar precocemente e evitar a morte, amputações, né? Na verdade, lhe corrigindo, essa especialidade era feita muito pelos cirurgiões gerais. Cirurgião geral, não o clínico. Não o clínico. O cirurgião geral fazia muito. E nos últimos tempos, né, criou-se, na verdade, essa especialidade é dentro da cirurgia, né, como se fosse um braço da cirurgia. E aí tem essa especialidade de cirurgia geral, o angiologista, que é a mesma especialidade. Eu quero só voltar a uma questão do momento em que é o alerta. Por exemplo, um câncer de mama, se você faz o autoexame, sente alguma diferenciação no seio, é um alerta. Para a especialidade do senhor, doutor Ítalo, qual é o alerta? Que momento, assim? Bom, o que a gente vê, por exemplo, os pacientes diabéticos, acho que desde o início, né, esse paciente ele tem que ser acompanhado, tanto com o endocrinologista como o cirurgião vascular. Né? A gente tem um grande vilão da cirurgia vascular, das doenças arteriais, o paciente que tabagista, por exemplo. E aí é um grande problema, né, de obstrução de artérias. Então, acho que é uma doença tão silenciosa que a prevenção é extremamente importante. Às vezes, o sinal de alerta, quando ele tem uma ferida na perna, uma dor, um cansaço, né? Que a gente chama na doença arterial claudicação. Claudicação é o paciente que caminha
alguns metros e sente uma dor e não consegue Dá prosseguimento. dar prosseguimento. E aí, às vezes, pode ser um caso já mais avançado, já é uma obstrução total na artéria, por exemplo. Então, acho que a prevenção desse paciente é extremamente importante. E a gente tem um sinal de alerta, é difícil a gente falar dos sinais, porque pode ser tarde para o paciente. E também eu creio que cada pessoa sente de uma forma diferenciada, ou não? Exato, cada pessoa pode sentir, né? Né? Cada indivíduo é um indivíduo diferente, né? É. Então, às vezes, sintomas, às vezes o paciente pode ter simplesmente uma dor e cansaço na perna e ele pode ter uma obstrução grave, né? Ele pode ter uma doença grave. Às vezes o paciente tem uma trombose muito grave, não vou no médico, acho que estou com uma trombose e causar um tromboembolismo pulmonar. E às vezes o paciente é um paciente de alto risco e ele não sabe que é um paciente de alto risco, ninguém alertou ele para isso. Então tem um exame específico para detectar? Por exemplo, na doença de veia, a gente é um nosso amigo dentro do exame clínico do cirurgião vascular, o ultrassom Doppler. O ultrassom é um exame importante tanto para artérias como para a veia. Por exemplo, na trombose ele é de extrema importância. A clínica, o exame físico do paciente é muito importante, mas o ultrassom é uma peça fundamental para o diagnóstico desse paciente também. Doutor Ítalo, eu estou ouvindo muitas vezes o senhor falar aqui 3 palavras, eu não sei se tem diferença entre elas. Varizes, veias e artérias. É a mesma coisa ou não é? Exatamente, vamos explicar cada uma. É. A artéria é como se fosse um caninho do corpo também, mas que ele sai do coração. A artéria sai do coração. Sai do coração. Ok. E a artéria tem uma pulsatilidade. O sangue também caminha dentro dela e vai irrigar os tecidos. A veia é um outro tipo de caninho, mas que ele não pulsa. E ele tem um fluxo de sangue menor, com uma baixa pressão. Só que a veia, como eu falei, ela chega no coração. Certo. É por isso que o fluxo dela é ao contrário. E aí tem essa diferença de veia e artéria. E a varizes? A varize ela faz parte da veia, só que são veias defeituosas, aquelas 3 características, principalmente as válvulas que estão defeituosas, que caracterizam a varize, que a gente chama alteração de função. A válvula está defeituosa, a válvula não está sustentando aquele sangue, né? E aí causa o refluxo, que a gente chama, o sangue não deveria voltar. E aí se torna essa veia defeituosa. Certo. A gente vê, eu já vi muitas mulheres dizendo, eu vou fazer a cirurgia, que as varizes estouraram aqui nessa parte atrás do joelho e no pé também, que fica azulzinha, lilás. Exatamente. O que é aquilo ali? É caso de cirurgia ou a meia resolve? Bom, isso deve ser investigado, porque às vezes as varizes nos pés, como eu falei, pode ter uma pressão tão grande ali no pé que pode ser um problema de cima. Como eu falei, como o fluxo é de baixo para cima, às vezes o problema está lá em cima, numa veia maior, e não lá embaixo. Então, às vezes, quando as varizes estão muito grandes nos pés, pode ser até um sinal de alerta de eu investigar o que está para cima. Então, o que é que tem ali em cima? Tem a veia safena, está doente? Né? Será que tem outra veia em cima? Será que as veias mais profundas também estão doentes? Então, às vezes, pode ser um pequeno sinal de alerta de fazer uma investigação melhor, que às vezes o que a gente está vendo, na medicina a gente faz algumas comparações, que ali pode ser a ponta do iceberg. Então, a gente está vendo só a pontinha, mas lá no fundo pode ter um problema bem maior. Então, só para a gente concluir, doutor Ítalo, a questão da prevenção. O senhor falou aí, cigarro, tem que cortar. Deve ter cessado de todas as formas, para todas as doenças vasculares. E né? Outras mais, né? Não e só outras mais, não só doenças vasculares, várias doenças. O cigarro é um inimigo, né? Às vezes tem paciente que fala assim, eu só fumo há 5 anos, mas eu estou muito bem. Mas você está bem hoje, né? A gente não sabe ali a longo prazo até quando, porque cada paciente se manifesta de uma forma diferente. Ou então diz assim, eu fumo, mas eu respiro bem, eu ando mais do que quem não fuma. Exatamente. Está sempre se justificando, Ou então assim, meu pulmão está ótimo, já bati um raio-x e estou ótimo. Mas o cigarro causa não só problemas nos pulmões, né, doutor? Com certeza, causa vários outros problemas, né? Pouca gente sabe, mas por exemplo, um risco de AVC, um risco de infarto, um risco de trombose, né? Todas essas doenças de forma sistêmica, o cigarro pode atingir, né? E pode piorar. Doutor Ítalo, aqui no Viver Mais eu falo sempre das dores e as delícias da passagem do tempo, né? O senhor cuida de pacientes, tem essa preocupação. Como é que o senhor quer chegar na maturidade, na longevidade? Olha, eu me imagino, eu tenho uma vida, um estilo de vida, tento ser bem saudável, né? E tento contagiar outras pessoas.
O que eu falo que minha mãe sempre fala quando eu saio de casa, ela fala, meu filho, quando você encontrou uma pessoa, essa pessoa saiu de você melhor do que ela entrou, porque às vezes quando a gente tem hábitos, a gente estimula outras pessoas. É verdade. Então a gente tem que estimular outras pessoas com nossos hábitos, né? Se a gente tiver hábitos saudáveis, provavelmente a gente vai passar uma imagem para os nossos pacientes. Então acho que eu faço exercício físico regularmente, né? Adoro esporte aquático, quando eu posso sempre estou surfando, estou nadando. E a gente sabe que o que mata mais no Brasil e no mundo são doenças crônicas, né? E o exercício, a atividade de vida, né? O estilo de vida saudável é extremamente impactado, né? Com isso, com nossos hábitos de vida. E para você conhecer mais os hábitos de vida aqui do Dr. Ítalo Abreu, ele está nas redes sociais, né, Dr. Ítalo? Tem um canal no YouTube. Pode passar aí para os nossos telespectadores. A gente tem um canal do Instagram, que é Ítalo Abreu, né? Ponto vascular. A gente tem um canal do YouTube também, que é Ítalo Abreu Vascular, Medicina Vascular, que você vai encontrar, a gente fala várias dicas lá, fala um pouco de saúde também. A gente também está no TikTok e será um grande prazer ter você por lá. E se você quiser acompanhar novamente essa nossa conversa aqui com o Dr. Ítalo Abreu, nós temos o canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou nosso bate-papo, você vai lá, compartilha, assiste de novo, segue Ian Gomes Jornalista no Instagram e também no Facebook. A gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. E antes da gente encerrar, Dr. Ítalo, hoje a gente gravando aqui na Bake Doces, eu vi que o senhor ficou ali olhando para os doces. Com certeza. E aqui um brinde dos responsáveis, tem um docinho aí, tudo com moderação faz bem, né? Que coisa boa, olha só. Então, um brinde à vida com moderação, hein? Com certeza. E o Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.